Salve, salve, rapaziada. Esse é mais um Desventuras do Cotidiano aí, seu podcast favorito. Tcharam. Eu sou o Felipe Ramos, né? Mais uma vez aqui na voz aqui. Hoje não estamos na motoca, estamos em casa. Queria estar na motoca, né? Mas tá chovendo pra caralho, não vou ficar andando de moto não. Vamos gravar de casa aqui, minha bateria tá acabando, não pega nada. E é isso aí. Mano, hoje eu vou falar um pouco tipo de lockdown assim, né? Porque é o assunto do momento, não sei no futuro, né? É muito legal você fazer as coisas e pensar um pouco no futuro, assim, tipo, parar pra pensar daqui uns 10 anos, quando alguém for ouvir isso, nossa, olha, tinha lockdown naquela época, né? A sociedade passou por algo transformador, né? Uma doença, ela sempre passa, né? Conforme as eras vão passando, os milênios, os séculos, é muito comum isso, né? Doenças e tudo mais, né? Só estudar um pouco de história aí não é muito difícil, não. Na verdade é mó boi. Você parar pra pensar aí, teve a gripe espanhola, teve a peste bubônica, teve... que mais aí, né? A gripe suína, não tão fatal, não tão grave, mas tão ruim quanto, né? Teve também, vamos ver aqui, outra doença que teve aí, teve a aviária, teve aquela na época lá do Império de Roma também, que matou um monte de pessoas, que eu não lembro o nome aqui, me fugiu, me escapou aqui o nome, mas é isso aí. Apesar de tudo, eu acho que sempre estamos sujeitos, né, e não só sujeitos, né, estamos também sujeitos aí a doenças, né, nós somos organismos vivos, né, a gente tem que parar para pensar por esse lado, então se tem doença, a gente é capaz de evoluir, pegar, tudo mais. Mas isso não isenta a incompetência das pessoas em se prevenir com saúde, né? Uma falta de saneamento básico, né? Isso não só as pessoas, né? Vamos falar no método do governo num todo, né? Porque as pessoas são geridas pelo governo, né? Então, assim, o governo ele tem a responsabilidade direta de ter o controle dessas porcarias, né? Dessas doenças, não só de doença, né? De tudo, né? Se parar para pensar, o governo é responsável porque nós pagamos impostos, nós fazemos as coisas, né? A gente somos contribuintes, nós fazemos a máquina do Estado funcionar. E a máquina do Estado não serve só para deixar filho de presidentes ricos, né? Vide Lulinha, vide agora o Flavinho, né? Tudo farinha do mesmo saco e as pessoas ainda culpando uns aos outros, querendo fazer caça às bruxas e ainda não entenderam que políticos, infelizmente, não advogam pelo povo, né, e sim pelas causas próprias, né. Infelizmente, aqui é tudo errado, porque o brasileiro acha que o político manda e no fundo, na verdade eles que são nossos funcionários, porque quem paga o salário deles somos nós, né. Nós que fazemos a parte dura do trabalho, de pagar, de contribuir, né? Para você viver, para nem respirar no Brasil ultimamente está sendo de graça. Gasolina está o triplo do preço, o gás está o triplo do preço. Se você vai fazer uma compra no supermercado, está o triplo do preço. O que você conseguia comprar antigamente com R$ 100, hoje em dia você não faz mais nada. Vou parafrasear aqui alguém. Você volta com 3 sacolas no supermercado com R$ 100, o que é um absurdo. Fizeram uma cédula de 200 aí, as pessoas estão falando que legal, só que você não tem noção de quanto perigoso isso é para a economia. Porque uma cédula de 200 quer dizer que está tudo muito alto os preços, entendeu? Então isso é horroroso. Não tem como você estabelecer algo nessa maneira. Quer dizer que a inflação está batendo no teto. E é algo que não tem necessidade nenhuma, né? A não ser para roubar. Porque é mais fácil você guardar R$ 1.000 de 200 do que de 100, né? Você pode colocar na bunda, igual nossos políticos fazem. Inclusive, esse rapaz que colocou o dinheiro no cu, literalmente, ele votou, né, pro mandato dele na porra da Câmara. Isso daí ninguém faz nada e a galera acha que tá tudo bem. Ele só enfiou dinheiro no cu, dinheiro público. Ele foi achado com dinheiro no cu. É o final dos tempos, se parar para pensar com um pouco de calma. Agora vamos falar um pouco de lockdown, né? As pessoas ficam debatendo aqui, eu estou vendo na internet e tudo mais. Hoje, em teoria, é o primeiro dia útil do lockdown, né? Por isso que eu estou fazendo esse podcast, para fazer uma breve ressalva aí também, para dar minha humilde opinião, né, sobre o assunto.
Cara, eu tô vendo aqui pessoas falarem mal do João Dória, não que eu goste dele. E pessoas defenderem o Bolsonaro, não que eu goste dele também. Mas eles não estão vendo que isso daí é uma incompetência dos dois, né? Mas do presidente, que é um negacionista, ele tem as teorias conspiratórias malucas da cabeça dele, né? Vozes da minha cabeça. E ele acha, e o incrível que pareça, né? Não ele acha, né? Mas por incrível que pareça, ele consegue convencer as pessoas das vozes da cabeça dele. E isso é muito louco. Porque é um cara que negou vacina e vacinou a mãe, né? É um cara que fala que não tem roubo, que isso, aquilo, outro vagabundo da empresa, mas o filho dele praticou peculato durante anos, né? Que é lavagem de dinheiro público, essas paradas e tudo mais, e ele tá lá conivente com a situação, né? Então vamos lá, né? Ele não é tão correto assim igual vocês acham aí, não. Vocês não, né? Desculpa. Muitas pessoas acham, não posso falar vocês, né? Vamos falar dos bolsominions nesse caso, né? E o que me deixa com mais raiva, assim, são brasileiros se preocuparem única e exclusivamente com a economia. Com mais de 1.000 pessoas morrendo, assim, por semana. Cara, isso é muito, muito bizarro. Isso é extremamente bizarro, porque com gente morta a economia não funciona, né? É um pensamento meio básico. Eu vi uma menina da China num TikTok aqui, ela falou que eles conseguiram fazer uma contenção da pandemia em 75 dias. Olha isso. E não vem me falar não que... E não vem me falar que a China é menor que o Brasil, porque não é. Quer dizer, ela é, mas ela tem muito mais gente, né? Então, assim, isso quer dizer um governo ativo funcionando e pessoas querendo a melhoria da sociedade no geral, né? Não pensando somente no próprio umbigo. Inclusive, nesse vídeo dela, eu não lembro qual que é o TikTok dela, mas é a China brasileira que vai aparecer. Ela fala que os médicos e a galera da saúde que estavam tratando os casos de Covid, né, na frente do problema, eles usavam fraldas para não usar a água, para não passar a contaminação para o próximo. Eu achei isso surreal, assim, sabe? O se importar com a vida do próximo é algo fudido, assim, durante uma pandemia, né? Não com o bolso. Isso também a gente consegue ver a ganância do nosso empresariado, que é uma merda, né? Além de pagar mal os funcionários, né, a gente tem que deixar isso bem claro, porque o empresariado no Brasil, eles pagam absurdamente mal os funcionários. Porque, não vou entrar no assunto mais-valia, porque é deselegante. Mas, assim, o lucro é extremamente desproporcional ao salário pago ao funcionário. O que o funcionário gera de lucro para o cara é extremamente desproporcional, entendeu? Assim, não que você tem que dar a sua empresa para o seu funcionário, mas você pode sim dar um salário digno, né? A gente tem que deixar isso bem claro, né? Porque a gente sabe que o lucro de uma pessoa, um exemplo, um cara que carrega coisas no Brás, assim, várias lojas no Brás, eu falo porque eu trabalhei lá. Então, assim, o cara fatura mensalmente ali, vou falar por mim, na loja que eu trabalhei, ele faturava diariamente ali, tipo, mais de 200, 300 mil, sabe? Mesmo ele tendo aquele tudo mais, e pros funcionários ele pagava R$ 500 na época, sabe? Então, assim, ele pode dar uma condição de vida melhor, só que ele não dá. Porque para ele não é legal, porque nós temos a cultura da ganância e só eu posso ser bom, o outro a gente quer que se foda. Entendeu? Isso é horroroso, isso é muito ruim, cara. Porque se você pegar o empresariado norte-americano, eles sempre doam, eles sempre fazem caridade, eles sempre ajudam, né? Um exemplo, um cara que veio de Yale, sei lá, né? Vamos colocar assim, ele veio de uma comunidade lá X, ele ficou rico, ele vai escoar esse dinheiro para melhorar onde ele veio. A maioria dos empresários lá de fora fazem isso, assim. É bem legal, tanto que eles têm o Thanksgiving, né, que é onde eles retribuem aquele que eles conseguiram. O que é bem legal também, que a gente nunca vai ter aqui, nunca. Se tiver, eu quero muito estar enganado, mas se tiver, eu vou ficar muito feliz. E eu espero um dia poder fazer o Thanksgiving, né? Isso é bem interessante também, porque se você ganhou muito dinheiro, nada mais legal do que você retribuir para a sociedade um pouco desse dinheiro que você ganhou. Isso não te torna nem melhor, nem super-herói, nem pior, nem porra nenhuma. Isso te torna uma pessoa humana, né? Isso é bem legal de ser descrito assim. Quanto mais humano você for, melhor. Ainda no assunto empresariado, a ganância aqui é tão grande que eles não estão se importando se o peão está indo trabalhar no metrô lotado, entendeu? Se o peão está
conseguindo comprar as coisas na casa dele. E digo mais, tem muito empresariado sem vergonha mandando embora. Entendeu? E não vem falar assim, não, ai, não, porque isso, aquilo, outro. Brother, eu tô falando empresário que tem dinheiro. Eu não tô falando dono da lojinha da esquina ali do seu bairro. Esse cara é o que tá se fudendo. O dono da lojinha da esquina ali é o cara que ele tá na mão do palhaço, literalmente. Por quê? Esse cara ele não vai ter respaldo nenhum do governo, ele não tem um fluxo de caixa forte e ele tem funcionário para pagar. Se esse cara ele tem os funcionários do CLT, ele tá fudido. Se baixa 50% do valor de faturamento do cara, o cara tá na bosta. Porque a gente sabe que o cara da lojinha da esquina do bairro ele não ganha muito. Isso é meio óbvio, né? Porque se ele ganhasse bastante, ele não seria o dono da lojinha da esquina do bairro. Isso é muito óbvio. Então, assim, esse cara é o que está fudido nessa pandemia. Ele não se encaixa como grande empresariado. Ele é o pequeno comerciante, tipo, médio para baixo, entendeu? Médio, muito, muito, muito para baixo, assim, mas muito para baixo. E por mais que ele ache que tenha um faturamento acima de 5 e ache que é rico, o que não é no Brasil, na verdade, o brasileiro tem que entender que o que mede a riqueza dele é o tempo que ele pode ficar sem trabalhar e o dinheiro dele não acaba. Isso é o que mede sua riqueza. Se você tem dinheiro suficiente para parar de trabalhar hoje e seus netos não precisarem trabalhar, você é rico. Caso contrário, você é da classe operária ou pequeno comerciante, que é o que eu estou definindo aqui. Então, os grandes empresariados aqui no Brasil, eles estão um pouco se fudendo, estão um pouco se lixando, e eles estão somente preocupados com o bolso deles. Né? O que sempre aconteceu, são os grandes latifundiários. Né? É o que sempre aconteceu, é o que sempre acontece, o que é muito triste pra gente. Porque desse jeito você não se importa com a vida, você não se importa com os humanos, entendeu? É muito triste mesmo você parar para pensar que o cara está pensando no bolso dele, assim, e não nas pessoas que trabalham para ele, entendeu? Não na doença que pode levar esse cara que trabalha para ele pegando o metrô lotado de manhã, que é o que está acontecendo agora mesmo com o lockdown, o metrô está lotado. A doença que essas pessoas que estão no metrô podem levar para casa, entendeu? Se tivesse feito uma lição de casa bem feita lá no começo, isso não estaria acontecendo. Mas a ganância dessas pessoas triplicaram o problema da porra do Covid. Era algo para ser totalmente controlado já no nosso país, mas é a ganância de poucas pessoas que não deixam o país pelo menos respirar da doença que faz o negócio piorar. E as pessoas ficam falando mal do lockdown, o que eu acho um absurdo. Porque é algo que tem que realmente ser feito e ser feito de uma maneira urgente e ser feito de uma maneira correta. Entendeu? Todo mundo nas suas casas. E detalhe, respaldado pelo governo. Porque o governo ele não tem a função de falar assim, tem que trabalhar. Não, o governo ele teria que falar o seguinte, os pequenos comerciantes nós vamos fazer alguma isenção, alguma coisa, fazer em alguns países mais evoluídos, o cara que paga aluguel, dá uma força lá pro dono do imóvel, pro cara não conseguir cobrar aluguel, pro cara manter a porta dele fechada. Entendeu? Pro trabalhador, você fala assim, não, eu vou te dar, o governo, isso claro, paga um saláriozinho pro cara e fala assim, mano, seu salário é de R$1.000, um exemplo, a gente vai te dar 700, 800 esse mês, ou senão vai equiparar os seus 1.000 aqui, para você ficar na sua casa, para a gente conseguir fazer contenção desse problema. Ou não quer parar nada, quer fazer igual filhas da puta tá fazendo, faz igual pelo menos os Estados Unidos fizeram, empresta dinheiro pro comerciante, deixa o dono do imóvel, filha da puta, cobrar, mas pelo menos você faz um empréstimo a 0% de juros pro cara. Entendeu? Você emprestou, 10 mil pro cara passar a pandemia. Se você cobrar 10 mil de juros, 10 mil sem juros, eu garanto que o cara vai pegar e vai pagar o dinheiro, entendeu? Porque assim, o cara não vai querer perder o comércio dele, ele não vai sair dali. Então, obviamente, o cara vai ter que pagar aquele capital que ele está pegando, se for sem juros. Agora você vai fazer um capital de juros, uma simulação aí de... Como é que é o nome? De capital inicial aí para a empresa em qualquer banco, você tá maluco. O valor que dá para você comprar uma casa. Você pede 10, você paga 300. Não, é um absurdo. Tô falando sério. Depois vocês procurem aí para você ver capital de giro aí, pra você ver como que é absurdo que as corporações fazem com o pequeno comerciante. Se você não tiver dinheiro do seu bolso, pedir dinheiro pro banco, você tá fudido. Aí você vai ter dois sócios, o banco e o governo, né? Já não basta o governo ser seu sócio majoritário, o banco, então, Deus me livre. Mas então, isso que deveria ser feito. Um lockdown decente, com respaldo do governo, não com a ganância dos empresários
tomando conta da nação, entendeu? Isso é o que sempre aconteceu aqui, né? Não vamos ser... como é que é? Não vamos ser... peraí, vou lembrar o nome. Não vamos ser inocentes, né, de pensar o contrário disso, né? Porque a gente sabe que quem está lá no poder tem que agradar uma certa parcela, né, dessa galera aí. Porque se não agradar uma certa parcela dessa galera, a pessoa não consegue fazer muita coisa, né? A gente sabe que funciona exatamente desta maneira. Não tem nem o que falar, né? Se você estudar um pouquinho de história na escola, lá no fundamental, você vai saber isso daí. Sério, não precisa de muito não. E valorize seu professor de história, porque ele está falando a verdade. Ele pode ser doido, pode ter cara de nóia, mas ele está falando a verdade. Então, aí fica nesse jogo de lockdown pra cá, de lockdown pra lá, de não fazer direito. Eu quero liminar para conseguir trabalhar e não consegue cuidar da porra da área da saúde. Uma incompetência sem tamanho do governo de fazer a vacinação de uma maneira rápida e eficiente para todas as pessoas, porque essa porra desse país é complicado, é muita gente, né? A educação que nós temos não é uma das melhores no quesito informação da doença, né? A gente só começa a se preocupar realmente com a doença quando ela bate na nossa porta, né? Eu falo isso porque eu tive amigos já com essa porra. Eu sempre levei muito a sério essa merda, porque é realmente crítica a situação do país, né? Eu tava vendo comentários aqui de pessoas que são de outros países, o que eles pensam a favor em respeito ao Brasil. É foda. Se você começar a ver os memes na internet aí, você começa a ficar bem preocupado. Bem preocupado mesmo. O quão ruim está sendo, né, essa fase para o Brasil, né, de você começar a ser mal visto internacionalmente, o que é muito ruim, né. Isso daí gera muita coisa, né, gera medo de investimento de capital estrangeiro, gera várias coisas muito ruins. Isso se deve, mais uma vez, à má gestão do problema da saúde, né, que está imperando bravamente no nosso território hoje. E outra coisa também, né? É muito fácil você fazer um lockdown, em teoria, se você tem sua casa bonitinha e tudo mais, você tem onde morar, você tem o que comer. Agora eu quero ver você explicar isso, fazer o lockdown para uma pessoa que está morando num barraco, que tem 4, 5 filhos, que, imagina você ficar dentro da sua casa também, sem o mínimo de saúde, sem o mínimo de condição humana. Sem o mínimo da condição humana para você viver, você ter lá sua esposa, seu filho, seus 2 filhos dentro de um cômodo de cozinha de 4, 5 metros quadrados, que é a realidade de muitos nesse país, né? Eu moro próximo, muito próximo, né, de alguns lugares assim, então eu posso falar, é difícil você manter essas pessoas dentro de casa sem a devida educação também, né? São vários fatores também, econômicos, socioeconômicos, né? Que também deveriam ser postos na mesa, explicado para as pessoas. Isso tudo vai também da falta de educação. Isso vai da falta de compromisso do governo em educar as pessoas para fazer o correto, né? Que é bem puxado, bem puxado mesmo. Porque quanto mais ignorante a população se mantém, mais fácil é o governo dominar, é o governo fazer essas barbaridades que ele está fazendo. Um exemplo disso daí, da ignorância das pessoas, o nosso ilustríssimo juiz Sérgio Moro fazer o que ele fez lá, dar um tomé na Constituição lá atrás, lá em 2018, para deixar o Lula Molusco lá elegível. Todo mundo sabia o que ele estava fazendo era ilegal, mas ninguém fez nada, né? Falou assim, beleza, deixa ser ilegal aí e pega nada. Agora, hoje, a gente está vendo aí, né? Que ele está sendo exposto a esse problema que ele fez, né? Então, assim, são várias coisas. E na época as pessoas apoiaram o cara, o que é muito doido, assim, né? O que é muito doido. Dava pra ver que ele tava ali chutando balde e tinha pessoas apoiando. Hoje, essas pessoas que apoiaram ele já estão começando a ficar, porra, né, mano? O cara foi sem vergonha. Realmente, ele foi sem vergonha, cara. Não sou Lula livre, nem Bolsonaro, sou uma pessoa sensata. Sou um brasileiro que paga impostos. Sou um brasileiro que tem esperança de ver essa porra desse país um dia funcionando, né? Eu espero que minha neta, se eu tiver neta ou neto, possa vir a usufruir, né, de um país melhor. O que eu acho muito difícil, porque se você ouvir as músicas do Brasil, aquelas coisas horrorosas de Legião Urbana,
lá de 1980, as letras são as mesmas e não mudou nada. Então eu acho que para mudar isso aqui vai demorar muito ainda. Vai demorar muito, vai ter que fazer um trabalho de base de educação muito puxado, muito bem feito. Tem que ter todo o investimento numa infraestrutura educacional, uma infraestrutura de saúde, várias coisas, o que não é interessante para o nosso governo, né? Ainda mais esse nosso governo atual negacionista, que realmente fala que o pobre tem mais que se fuder, porque eles falam isso na cara de pau, né? E as pessoas aplaudem isso. Pobres aplaudindo isso é um absurdo. Um presidente de uma nação que fala que pobre tem tara por ensino superior. Pô, pelo amor de Deus, o mínimo que uma pessoa pode ter é um ensino superior completo e uma casa para morar. É um trabalho onde ele se sinta dignificado para fazer a função dele. É o mínimo. Ele não ter um subemprego, ele ter um emprego que ele possa pagar as contas, possa dar o mínimo de sobrevivência para ele e os entes dele, entendeu? Mas não, as pessoas batem palma para um louco de circo falando bosta. Literalmente, um louco de circo falando bosta. E as pessoas batendo palma para isso. Isso mais uma vez se deve à falta de educação e tudo mais. Das pessoas, e quando eu digo falta de educação, não é ser uma pessoa, não é falta de educação de ser a pessoa mal educada, mas sim de ser uma pessoa com falta de instrução, o que é bem diferente de uma pessoa mal educada. É ignorância, né? Quando você fala de ignorância, não é uma ignorância no sentido de ser ignorante, mas da falta de informação, a falta de luz na vida da pessoa. Porque muitas vezes você fala alguma coisa, a pessoa pensa e fala, caralho, puta, pode crer, né? Então, assim, eu acredito muito que se tivesse a informação correta correndo nas mídias, correndo nas pessoas, eu acho que estaríamos pelo menos uns 15 a 20% melhor, né? Do que o que está acontecendo hoje em dia, onde as pessoas negam tudo, negam história, negam o que aconteceu com elas mesmas. É vergonhoso a nossa atual situação, assim. Então eu vou fechar esse daqui só falando mais um pouco de lockdown. Eu espero realmente que nós consigamos passar por essa... consigamos passar por essa fase, porque, tá foda, velho. Tá foda, todo mundo perdendo trampo, todo mundo fazendo um monte de merda. Tá embaçado. E a doença só se espalhando e pessoas morrendo. É complicado demais. É muito complicado. É muito, 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 muito complicado. Eu pretendo, né? Quero conseguir passar por tudo isso de uma maneira saudável. Tenho uma filha para criar aí, né? Então eu penso, ela tem que passar por isso também. A doença está se proliferando cada vez mais. A pediatra da minha filha falou que tem muitos bebês pegando a doença, o Covid, muitos bebês entubados, UTIs lotadas. Então, assim, eu espero que as pessoas tomem consciência, sabe? Tipo, de fazer pelo menos o básico. Usa máscara, higieniza as mãos. Se der para ficar em casa, fica, né? Se você não tem que ir pro seu trabalho, se você consegue fazer, fica na sua casa. Pô, mas, você tem que ir no mercado, tipo, vai uma pessoa, faz o básico, mantém a distância, não fica tocando, não fica espalhando. Tenta fazer o básico para pelo menos ajudar. Você fala assim, pô, mas só eu não. Se todo mundo levantar as pernas para cima, né, o céu não cai. Então, é o seguinte, se todo mundo fizer aquele seu pouquinho mínimo, eu garanto que pelo menos vai melhorar um pouquinho. Dá uns 10% aí, eu espero que melhore. Mas até lá, né, eu espero que melhore, literalmente isso. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi mais um Desventuras do Cotidiano. Desculpa alguns devaneios aí, né? Algumas reclamações dos governos atual e anterior. Mas por hora eu só queria falar de lockdown mesmo. Se cuidar, higienizar as mãos com álcool 70, tomar banho, ficar em casa, é isso aí. Valeu pela sua atenção mais uma vez aí. Gostou, curte, compartilha, passa pros amiguinhos. É isso aí, rapaziada. Eu sou Felipe Ramos. Vou nessa. Fui. Tchau.